Glória a Deus. Quero convidar você, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Amém, queridos? Amados, nessa noite eu quero falar sobre o tema se levantando em meio às ruínas. Quando a gente fala de ruínas, a primeira coisa que a gente pensa é em destruição, em entulho. E muitas vezes, para sair de uma situação como esta, é algo problemático. Mas com Deus nada é impossível. A Bíblia nos fala de alguns homens que tiveram um chamado de Deus para saírem ou tirarem o povo de uma situação difícil. Abraão teve um chamado de Deus. Deus o chamou e disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés e o chamou para tirar o povo da escravidão do Egito. Deus falou com Samuel insistentemente por 3 vezes, o chamando. Deus chama a Davi, mas chama através do derramamento de óleo, para que ele fosse rei sobre Israel. O apóstolo Paulo também foi chamado por Deus e ouviu a própria voz de Jesus. Mas existem homens, como o sacerdote Esdras, que não houve esse chamado audível, mas por conta de uma situação, Esdras e Neemias foram esses homens que foram chamados, porque viram a situação de que a nação estava. E eu e você, nós não precisamos esperar que Deus venha falar ao nosso ouvido. Ontem nós estávamos ministrando ali na casa da irmã Cleane, e muitas vezes a gente fica pensando que Deus, se eu sentir no meu coração, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, meu irmão, primeiro a gente faz, para depois sentir. Se eu sentir de ajudar o irmão, não, meu irmão, ajude, que você vai sentir o teu coração mais leve. Mas se eu sentir de fazer a obra, não, faça a obra, porque você vai se sentir uma pessoa diferente. Esdras, ele teve esse chamado para reconstruir o templo. Então, quando a gente fala de ruína, a gente pensa em destruição. Mas Deus, no meio da destruição, Ele é especialista em gerar vida. Pastor, e como você pode provar isso? Amados, nós só estamos aqui nesta noite porque em meio à destruição, em meio a uma grande derrota numa cruz, onde todo mundo pensava que havia sido consumado o final de um rei dos judeus, no meio daquilo que parecia uma destruição, parecia uma ruína, Deus fez gerar vida. Eu e você estamos aqui reunidos nessa noite porque Jesus, após ter sido preso numa quinta-feira,
após ter sido crucificado numa sexta, ele passa somente um sábado, e no domingo ele gera vida para mim e para você. Quando tudo parecia ruína, Deus entra com a sua ação e diz: eu gero vida no meio da destruição, eu gero vida no meio da ruína. Talvez você tenha entrado por essas portas com a tua vida que parecia que tudo estava em ruínas. Ruínas no casamento, ruínas nos negócios, ruínas nas áreas financeiras, nas áreas sentimentais. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: ei, escute, Deus vai mudar este quadro, Deus vai mudar essa situação, porque Ele é especialista em fazer este milagre. A história que nós lemos nos fala de um povo, o povo de Israel, um povo que começou com Deus desbravando tudo, um povo que começou empolgado, animado, um povo que via Deus fazer milagres, mas um povo que se enveredou pelo caminho de pecado, um povo que ficou no comodismo e acabou caindo no pecado. E pecado é sinal de destruição. A Bíblia nos diz que o pecado, ele tem até um salário garantido. O salário do pecado é o quê? A morte. O povo estava morto espiritualmente, o povo estava em ruínas, e a única pessoa interessada em que a nossa vida se torne ruína é Satanás. Mas Deus, Ele quer que eu e você, nós sejamos bem-sucedidos. Deus quer que eu e você, tudo que a gente faça, prospere. A palavra prosperar, como eu falei na abertura desse culto, não é só financeiramente, é em todas as áreas. Tudo que você fizer vai dar certo. Você pode declarar isso: tudo que eu fizer, fale forte, tudo que eu fizer vai dar certo, porque eu estou confiando em Deus. Amados, o povo se enveredou pelo caminho do pecado. O povo começou a se afastar de Deus. E agora, quando o homem se afasta de Deus, a sua vida se torna numa ruína. O povo agora está no meio das ruínas. O templo havia sido destruído, mas o povo diz: agora eu vou começar a reerguer o templo, porque nem tudo está perdido. Satanás, ele pode tocar em tudo que nós temos, mas ele não pode tocar na nossa vida. Talvez vocês tenham tido hoje recebido essa palavra e tenha falado assim: esta palavra vem para mim, porque o meu casamento está em ruína, o meu negócio está em ruína. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus pode mudar a situação. Nem tudo estava perdido para o povo. O povo diz assim: agora eu vou começar a erguer o templo do Senhor. Você pode nesta noite decidir no teu coração, não precisa você sentir, você precisa decidir: eu vou me erguer no meio das cinzas, eu vou me erguer no meio do pó, e eu vou me levantar, e eu vou ser diferente, eu vou ser vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz, amado, de dois homens que tomaram essa decisão: Paulo e Silas. Existem até hinos relatando a história desses dois homens. Homens que foram chicoteados, homens que foram açoitados. Eu estava estudando para trazer essa mensagem, e a história conta que Paulo e Silas, eles foram açoitados da seguinte forma: vieram 40 chibatadas dos judeus sobre seus peitos. Os romanos vieram e deram 40 chibatadas nos seus lombos, nas suas costas. Nós temos aí 80 chibatadas, açoitados. Tiveram seus pés e mãos presas, amarrados, lançados no cárcere. E quando eles estavam lá, existe uma ruína maior do que essa? Existe um sofrimento maior do que esse?
quando eles estavam lá no cárcere, a Bíblia diz que perto da meia-noite. Por que perto da meia-noite? Estudando hoje também eu descobri que o meu tempo e o seu tempo, ele é dividido em segundos, milésimo de segundo, centésimo de segundo, minutos, hora, meses, anos, décadas. Não é esse o nosso tempo? E o tempo de Deus só tem duas fases, só tem dois tempos de Deus: é dia e noite. Diga comigo, dia e noite. Então, quando a Bíblia diz perto da meia-noite, por que perto da meia-noite? Porque depois da meia-noite é sinal de novo dia. Não existe sofrimento que dure para sempre. Não existe derrota que dure para sempre. Amanhã vai ser diferente. Você crê nisso? A Bíblia nos diz que o choro até pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, perto da meia-noite estão os dois lá, no meio das ruínas. Para os soldados, talvez aqueles homens estivessem derrotados, destruídos, mas eles tiveram uma ideia. Silas, diz Paulo, meus pés estão presos, as mãos estão presas, mas a nossa língua ainda está solta. Nós ainda podemos louvar a Deus. Como é que louva? Como é que canta no meio de uma situação dessa? Então louve, simplesmente louve, não importa, louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Seu louvor invade o céu. Está sofrendo, louve. Quando eles começaram a louvar no meio das ruínas, houve um grande terremoto. As cadeias se quebraram e eles foram libertos. Onde parecia que tudo era destruição, houve libertação. E o povo de Israel estava nessa situação, queridos. O povo de Israel teve este mesmo entendimento. Volte um pouquinho no capítulo de número 3 do livro de Esdras. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. Esdras, capítulo de número 3, versículos 10 e 11. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Versículo 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Diga assim comigo: isso era só o começo. Amados, a Bíblia nos diz que os homens tão somente tinham lançado os alicerces. O alicerce é a base. Você consegue ver o alicerce desse templo? Não. Ninguém vê o alicerce. Mas eles estavam celebrando porque eles estavam colocando o alicerce. Eu fico imaginando o trabalho que teve para eles tirar todos aqueles escombros, as colunas que haviam sido quebradas. Mas eles já estavam celebrando um começo. Ninguém vê o alicerce, mas eles já estavam celebrando ao Senhor, dizendo:
O Senhor é bom, e a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom. Talvez você não esteja vendo ainda a tua vitória, talvez você ainda não esteja vendo mudança, mas comece a louvar ao Senhor. Numa construção, meu irmão, eu percebo que a gente tem a preocupação de chamar todos os outros operários, os trabalhadores. Quando se fala em construção, a gente pensa em quê? Pedreiro. Tem mais algum exemplo aí? Mestre de obras, servente, carpinteiro. Mas aqui eu percebo uma coisa diferente. Aqui eles convocaram os levitas. Você vai fazer uma construção na tua casa, irmã Simone? A senhora se preocupa em chamar uma banda para tocar para os pedreiros? Tu se preocupa, Edilson? Não, só um cantor então, só a irmã Ilma cantando lá. Tu se preocupa em dizer, Ilma, canta um louvor aí. A preocupação deles foi essa. Nós vamos começar já louvando ao Senhor por essa grande obra. Celebração. No meio das cinzas, se nós quisermos obter vitória, aprenda a louvar ao Senhor no meio das dificuldades. Não é fácil não, meu irmão. Eu acredito que a última coisa que nós pensamos é em louvar quando nós estamos passando por um momento de dificuldade. Mas veja bem, a Bíblia nos diz que havia uma determinação, havia um firme propósito no coração daqueles homens, e eles começaram em altas vozes louvar a Deus. Eles estavam acreditando, é como se eles estivessem vendo a sua vitória. Eu estava acompanhando, eu sempre gosto de ver aquela maratona de São Silvestre. Eu já gosto de assistir quando está para terminar, porque eu gosto de ver a chegada. Quando eles vão se aproximando da linha de chegada, aí o narrador diz assim, e ele vai dar o último sprint, ou seja, ele vai gastar o último gás. Sabe por quê que ele dá o último gás? É porque ele já está avistando a vitória. Ele já está vendo a linha de chegada e ele diz, agora eu vou dar o meu tudo, agora eu vou dar o que eu tenho de melhor. Ei, eu quero que você nessa noite saia desse lugar contemplando a tua vitória, para que você dê o teu melhor para o Senhor, para que você diga, Senhor, eu vou dar o meu tudo para o Senhor. Dê tudo de você, que Deus vai dar tudo dele para você. Dê o seu melhor, faça o seu melhor para Deus. A Bíblia nos diz no Salmo de número 100, no versículo de número 4, Deus nos ensinando como nós devemos comparecer diante dele. Ele diz assim, entrai pelas portas, das portas de onde? Da casa do Senhor. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos átrios com hinos de louvor, rendei graças ao Senhor, bendizei-lhe ao seu nome. Salmo de número 100, o Senhor nos ensinando como entrar na presença do Senhor. Sabe como é que a gente tem entrado na presença do Senhor? Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, tu não está vendo? É assim que a gente tem entrado. É ou não é? A gente tem que entrar dizendo, Senhor, o Senhor é bom, eu não mereço, mas o Senhor já tem me dado muito. Senhor, o Senhor é bom e eu estou respirando. É assim, amado, entrar com ações de graça, agradecendo, porque a sua benignidade dura para sempre. No versículo de número 12 e 13 do capítulo 3 de Esdras, diz assim, porém, muito dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de longe. Amém, queridos? As vozes
Não dava nem para discernir se o povo estava chorando de alegria, ou chorando, ou rindo. Tamanha era a alegria que houve, quando o povo olhou e começou a ver o templo construído. O templo agora estava erguido e o povo muito se alegrou. Amados, eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a me lembrar dessa construção. Eu comecei a lembrar o trabalho que deu para a gente cavar esse alicerce. O barro parecia pedra, as alavancas batiam no chão e pulava para cima, chega a sair a faísca. Mas vencemos a parte do alicerce. Eu lembro que nós fizemos a inauguração, a dedicação do templo. As paredes ainda não estavam completas, os irmãos lembram disso? Mas o Senhor estava cuidando de cada detalhe. Os mutirões que nós fizemos aqui. E depois eu estava me lembrando a alegria que foi no dia do nosso culto de emancipação. A festa que foi. E aqui eu entendi a alegria desse povo. Aqui eu comecei a imaginar a alegria que dá em você ver que a tua obra não é em vão do Senhor. Essa mesma alegria eu fico imaginando no coração do casal, do irmão Mardônio e da irmã Grace, que tiveram o privilégio de serem os pioneiros desse trabalho. Eu tenho certeza que o Senhor alegra o coração deles em ver que o esforço, a dedicação não foi em vão. Existe um povo aqui reunido por conta de que eles pagaram um preço para que essa obra fosse edificada. Então este povo estava celebrando, e as vozes de celebração, o choro de alegria se ouviu de longe. Mas presta atenção de uma coisa: existem pessoas que não querem ver a minha e a tua alegria. Capítulo de número 4, a Bíblia nos diz que, ouvindo, pois, os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro havia edificado o templo do Senhor Deus de Israel, começaram a conspirar contra eles, começaram a armar ciladas, porque o inimigo, ele não aguenta ver nós felizes, ele não suporta ver a gente celebrando ao Senhor. Existem pregadores que dizem que crente que não tem problema, ele está com defeito de fabricação. Porque o inimigo, ele vai tentar, amado, contra a nossa vida. Ele vai tentar nos dar rasteira direto. Quando ele vê a gente celebrando. Tem pessoas que dizem assim: quando eu aceitei, quando eu confessei a Cristo como Senhor e Salvador, parece que a minha vida foi piorar. É por causa que o inimigo, ele não aguenta. Ele quer fazer de tudo para nos tirar da presença do Senhor. Vai agora no capítulo de número 6, no versículo de número 14. A Bíblia nos diz assim: os anciões dos judeus, olha a maneira que eles estavam edificando. Eu quero que você preste atenção nesse versículo. Olha só como é que eles estavam construindo. Os anciões dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho dele, Ido. Edificaram a casa, terminaram segundo o mandado de Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, amados, na medida que eles iam edificando, eles não deixaram de ouvir a palavra do Senhor. Na medida que eles iam construindo, ou seja, não dá para a gente dizer assim: eu posso servir a Deus lá da minha casa. Não, meu irmão, você precisa ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra.
Então nós precisamos estar congregando, nós precisamos estar ouvindo a palavra. A Bíblia nos diz que eles estavam se animando com o quê? Com as palavras da profecia de Ageu e de Zacarias. Aí eu fui pesquisar, eu falei: Senhor, que palavra de ânimo Ageu tinha para dar para este povo? Aí nós vamos lá no livro de Ageu, no capítulo de número 2, no versículo de número 6 até o versículo de número 9. Ageu, capítulo de número 2, dos versículos de 6 a 9. Olha o que Ageu pregava para aquele povo: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, em pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Para finalizar, versículo 9: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, os desanimados, eu acredito que saíram saltitando. Aqueles que estavam abalados, peraí, ei, o nosso Deus é esse. Quando Deus fala que iria abalar os céus, quando Deus fala que iria abalar a terra, o mar e a terra seca, Deus estava dizendo: eu vou fazer de tudo para você dar certo. Eu vou fazer de tudo para que o teu segundo estado seja muito maior do que este primeiro. Talvez hoje você esteja se sentindo pequeno. Ei, Deus vai te fazer grande. Deus vai fazer você dar a volta por cima. Ageu profetizou isso. Mas e Zacarias? Abra no livro de Zacarias. É pertinho um do outro, é só um livro à frente. Zacarias, capítulo de número 9. Os versículos é o 9 e o 10. Olha Zacarias profetizando: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador e humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Versículo 10: destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde Eufrates até as extremidades da terra. Sabe o que Zacarias estava profetizando? Jesus vai vir, e Jesus vai te dar vitória. Jesus vai vir, e a tua vida será diferente. Ei, Jesus já veio, você já é diferente. Hoje você pode abrir a tua boca e dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esse Jesus que estava sendo profetizado por Zacarias é o Jesus que eu falei no início da mensagem. Um Jesus que, quando todos pensavam que ele estava destruído, ele era triunfando. A Bíblia nos diz que ele desceu nas profundezas, foi lá no inferno, pegou as chaves da vida e da morte, para declarar que ele pertence o poder, a ele pertence a glória, a ele pertence o louvor, a ele pertence a adoração. Jesus é rei, ele é Senhor da minha e da sua vida. Não existe outro caminho para se levantar das ruínas que não seja esse caminho
chamado Jesus Cristo. Se você está procurando uma maneira de sair dessa situação, se você está procurando uma maneira de se levantar, ei, Jesus, Ele está com as mãos estendidas e dizendo: filho, filha, eu vou te ajudar. Ele está pronto, Ele está disponível, Ele é acessível. A Bíblia nos diz que Zacarias profetizando que quando todos esperavam Jesus vindo cheio de pompa, quando todos esperavam Jesus vindo todo cheio de majestade, Ele vem aonde? Montado num jumentinho, cria de uma jumentinha. Ele vem com simplicidade. Ei, Jesus é simples. Jesus não está preocupado com palavras bonitas. Jesus não está preocupado com o teu terno de marca. Jesus não está preocupado se teu sapato é de couro ou se é de tecido. Ei, Jesus está preocupado com o teu coração. Pastor, mas eu não sei nem orar direito. E daí? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele traduz até os nossos gemidos para Deus. Quando os nossos gemidos, nós vamos orar, que as palavras não saem. Talvez você entenda essa situação. Quando você vai tentar orar e você começa a chorar, em vez de orar você chora, Deus te entende. Ele sabe o que você está falando no meio do choro. E nessa noite Jesus quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer que você esqueça essa situação de ruína, porque você vai sair desse lugar nessa noite jubilando, porque você vai sair contemplando a tua vitória. Essa semana será diferente na tua vida, meu irmão. Essa semana será diferente na tua vida, minha irmã. Eu quero, para finalizar, que você abra sua Bíblia, Isaías de número 43. Essa daqui está vindo agora. Não posso encerrar sem. E eu quero que você fique de pé. Isaías 43. Eu quero que você fique com uma mão erguida, se der. Aí nós vamos dizer assim: mas agora, assim me diz o Senhor, que me criou e que me formou. Ele me diz: não temas, porque eu te remi. Não temas, porque eu chamei pelo teu nome. Ele me diz que eu sou dele. Ele me diz que quando eu passar pelas águas, Ele estaria comigo. Ele me diz que quando eu passasse pelos rios, eles não iriam me afogar. Ele me disse que quando eu passasse pelo fogo, o fogo não me queimaria, nem a chama iria arder em mim, porque Ele é Deus, o Santo de Israel, o meu Salvador. Ele deu o mundo inteiro em meu resgate, porque Ele me ama. Continue com a sua mão erguida. Pai, em nome do teu filho, Pai, nós queremos tomar como base, Senhor, essas palavras proferidas pelo profeta Isaías, Pai. E eu quero declarar na vida da tua igreja, Pai, uma semana diferente, Pai. Pai amado, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Pai, eu tomei para mim, mas também estou transmitindo com a mesma intensidade para a tua igreja, porque eu sei que o Senhor nessa noite se agradou em liberar para os teus filhos, ó Pai, um refrigério neste lugar, Pai. Aqueles que estavam vivendo em situação de ruínas, ó Pai, talvez achando que nada estava dando certo, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha levantar com mão forte, o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, retirar todos os escombros que tinham dificultado a construção de um alicerce sólido, Pai. E que essa semana
nós venhamos triunfar de glória em glória, de fé em fé, porque nós iremos começar com o Senhor à nossa frente, abrindo portas, ó Pai, despedaçando os grilhões, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a cada homem, a cada mulher nessa noite, meu Deus, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão assistindo, ó Pai, através desse canal de transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, meu Deus, que a tua bênção alcance, Senhor, a cada homem, a cada mulher. É a minha oração nessa noite e meu agradecimento a Ti, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Podem tomar assentos, em nome de Jesus. Amanhã às 7 horas da noite nós temos culto de oração aqui na igreja. Na quinta-feira, culto de louvor e adoração. Sábado, 2 horas da tarde, limpeza do templo. Domingo nós temos culto de Santa Ceia, culto da família e a ministração da Santa Ceia às 18h30. Amém, queridos? Amanhã, 27, amanhã começa a vigorar em todo o estado do Piauí o decreto do governo que libera não só as igrejas batistas nacional, mas todas as igrejas, todas as religiões estão liberadas a realizar os seus cultos presenciais. Pastor, e por que a Batista Nacional estava fazendo? Porque nós entramos com uma ação individual, né? Nós tomamos a iniciativa, abrimos uma ação contra o governo do estado e conseguimos eliminar para fazer com os protocolos, né? Por isso que víamos fazendo. Mas a partir de amanhã, todas as igrejas, não só as evangélicas, mas todas as religiões, estão liberadas para realizarem os seus cultos ao Senhor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Amanhã, a partir de amanhã, significa dizer o quê? Na Lagoinha, nós fazemos os cultos lá quarta e sábado.